Como lidar com os falsos irmãos? Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre os patrícios, entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos. Hoje eu queria falar sobre como lidar com os falsos irmãos. Queridos e queridas, Paulo ele escreve especificamente nesse verso algumas das tribulações que ele passou quando ele começou a caminhar com Cristo. No último verso do versículo 26, ele fala sobre os falsos irmãos. E quando ele menciona essa expressão falsos irmãos, ele estava falando dos judaizantes, ou seja, pessoas que se infiltraram dentro da igreja e queriam misturar a graça com o legalismo. Ou seja, estavam impondo sobre as outras pessoas, principalmente entre os gentios, que eles deveriam se circuncidar, ou seja, seguir a lei de Moisés em tudo, desprezando assim a graça. E a palavra do Senhor diz que nós não fomos salvos por meio das nossas obras, ou seja, as nossas obras não seriam capazes de nos salvar, mas fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, por mais que eu fosse uma pessoa boa e cumprisse toda a lei de Moisés, nem isso seria capaz de me salvar. Mas Cristo na cruz do Calvário nos deu esta oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Então Paulo, ele percebe esses falsos irmãos. E quando nós falamos de falsos, nós estamos falando de algo que não é verdadeiro, de uma réplica, de uma cópia, de algo que aparenta ser, mas em essência não é. Quantos estão na casa do Senhor? Aparentam ser santos, aparentam ser cristãos, aparentam ser transformados apenas no externo, mas no interior ainda precisa de uma transformação. Eles tentam maquiar a sua vida, com uma roupa diferente, com um modo de falar diferente, aparentam ser servos e servas de Deus, mas no coração, que é o centro do intelecto humano, o Senhor conhece e sabe que precisa de uma transformação interior. O Senhor olha para essas pessoas e vê que eles precisam ser transformados verdadeiramente pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então, como lidar com essas pessoas? É bem verdade que nós somos seres humanos e por mais cristãos que nós sejamos, nós temos as nossas limitações. Então, o primeiro ponto que nós precisamos fazer, ou ser, melhor dizendo, é estarmos em constante vigilância. Nós precisamos estar vigiando. Precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele nos torne cristãos, vigilantes, para que quando alguém se aproximar de nós, nós possamos estar atentos, não às palavras, não à aparência, mas às ações. As palavras mentes, queridos e queridas, mas as ações jamais. A palavra do Senhor diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, e pelos seus frutos nós o conheceremos. Segundo ponto, firmeza na verdade. A Bíblia diz, por exemplo, que Paulo ele permaneceu fiel. Ele não se deixou se convencer por aquilo que eles estavam a apregoar diante do povo, mas ele permaneceu firme, confrontou quando necessário. Então seja firme, tenha convicção na palavra de Deus. Não se permita seguir aquilo que eles dizem. Você precisa andar desse jeito, você precisa fazer assim, você precisa ser desta maneira. Isto não é liberdade cristã. Jesus ele morreu para que eu e você pudesse ter liberdade. E eu não estou falando de libertinagem, tá certo? Eu não estou falando aqui de darmos ocasião à nossa carne e achar que por sermos salvos por meio da graça, precisamos viver uma vida de pecado para que ela cresça cada vez mais em nossa vida. Não é sobre isso que eu estou a falar. Eu estou a falar aqui, neste dia, sobre a liberdade cristã. Nós não precisamos nos escravizar novamente, sermos escravos de alguém, de alguma tradição humana, mas seguirmos unicamente a palavra de Deus. Terceiro ponto, separação quando necessário. Quando for necessário, nós precisamos nos separarmos, nos distanciarmos daqueles que muitas das vezes
se diz santo, cristão, irmão também, mas vivem uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Quarto ponto, confiança em Deus. Nós precisamos confiar unicamente em Deus. Independente dos irmãos, né, que estão entre nós, que talvez não sejam verdadeiros, nós não podemos deixar com que isso venha esfriar a nossa fé e impedir de servirmos a Deus e a igreja. Precisamos confiar unicamente em Deus, crendo e sabendo que Ele jamais falhará conosco. Quinto ponto, perseverar no amor. Nós precisamos amar. Isso não significa que nós devemos ignorar os erros e não confrontar quando preciso, mas significa que mesmo diante de tudo isso, nós também precisamos amar os joios. Precisamos também amar aqueles que vivem uma vida, né, completamente diferente daquilo que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos amá-lo no sentido de termos misericórdia e orarmos para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e também o transforme verdadeiramente. Sexto ponto, guarde o seu coração. Ou seja, não deixe que a falsidade dos irmãos impeça de você amá-los e ser quem realmente você deve ser por meio da palavra de Deus. Ou seja, mesmo que existam os falsos irmãos, também existem os verdadeiros irmãos. E estes nós precisamos ter e cultivar comunhão, amar e estarmos constantemente buscando melhorar em Cristo e também melhorar para esses nossos irmãos. Então, queridos e queridos, não deixe com que essas coisas tire de você o desejo de estar na casa do Senhor e impeça você de servir ao Senhor de todo o coração. Não permita que os falsos irmãos, aqueles que entraram na igreja, mas não são transformados verdadeiramente, que também se tornam uma tribulação, né? Porque Paulo fala que os falsos irmãos eram uma tribulação na sua vida. Mas mesmo assim, essas pessoas, Deus tem se utilizado para moldar o nosso caráter, para transformar o nosso coração e para que eu e você haja, né, e viva como Cristo neste mundo, amando as pessoas difíceis, mas quando preciso, se distanciar para não se contaminar. Era este o vídeo de hoje, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que Deus continue lhe abençoando e até o próximo vídeo. Lembre-se, aprenda a lidar com os falsos irmãos. Se existem falsos irmãos, também existem os verdadeiros. E estes nós devemos cultivar uma comunhão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.